conhecido como adorador por excelência, que adorou ao Senhor Deus com todas as suas forças. Salmos são orações poderosas. E se você observar muito bem o Salmo 34 e fizer a leitura dele por completo, vai ver que o Salmo 34 é uma oração de alguém que está aflito, alguém que precisa de socorro urgente de Deus, de alguém que precisa que Deus haja na sua vida, alguém que precisa que Deus haja na sua necessidade, alguém que levanta um clamor e expressa a sua necessidade diante de Deus e diz a Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor haja na minha vida, eu preciso que o Senhor haja de forma urgente, eu preciso que o Senhor me livre do mal, da maldição que tem afligido a minha alma, da aflição que tem visitado a minha vida. Eu preciso de um socorro. Eu acredito que tem pessoas que chegaram aqui esta noite, assim como o salmista do Salmo 34, com a sua alma gritando e dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma providência. Quem é o segundo? Porque o primeiro sou eu aqui essa noite. Levante a sua mão e diga: glória a Deus. Todavia, o Salmo 34 é um tapa na cara, missionário Nélia, daqueles que pregam um evangelho de facilidade, aqueles que pregam o evangelho light, aqueles que pregam o céu na terra, aqueles que dizem para você que se você aceitar o Senhor Jesus, todos os seus problemas acabaram. Aos que são de mais antigo tempo, como dizia a TV Pirata, organizações Tabajara. E talvez você olhe para mim e diga: mas bispo, será que tem gente que prega isso? E eu te devolvo a pergunta: será que tem gente que prega isso? Que se você vir para a presença de Deus, não vai ter mais lutas. Que se você vir para a presença de Deus, não vai ter mais aflições. Que se você vir para a presença de Deus, que você não vai passar mais dificuldade. Que a igreja é como se fosse loteria, que você vai ficar milionário do dia para a noite. Tem ou não tem? Só que tudo isso é o quê? Mentira. Propaganda enganosa. E propaganda enganosa é o quê? Crime. Sabe qual é o problema dessas, entre aspas, igrejas que pregam essas coisas? É porque essa mentira gera frustrações. E aí a gente observa um monte de pessoas frustradas dentro da casa de Deus. E quando as lutas vêm sobre elas, então elas começam a questionar a Deus e a dizer: mas Senhor, eu sou teu servo, mas Senhor, eu estou na tua casa, mas Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu não vejo na Bíblia nenhum homem de Deus que não foi provado. Eu não vejo na Bíblia nenhum homem de Deus ou mulher de Deus que não passou por luta, que não passou por aflições. Se você olhar para a Elias passou por luta. Se você olhar para os profetas maiores, para os profetas menores, se você olhar para o Senhor Jesus, Ele passou por muitas lutas. Se você olhar para os apóstolos, eles passaram por luta. Então olha para mim aqui, bonitinha de Jesus, bonitinho de Jesus. E tu não quer passar por luta, né? Não, Deus, eu não quero passar por luta. Não, Deus, eu não quero. Me perdoe tirar você do estado de Alice do País das Maravilhas. Sabe qual é o estado de Alice do País das Maravilhas? O mundo de ilusões, o mundo de engano, aonde o mundo é perfeito. Olha para mim aqui, esse mundo não é perfeito. Você está vivendo em um mundo em que o príncipe das trevas, como o Senhor disse, o mundo jaz do maligno.
Você acha que este mundo cheio de demônios, cheio de hostes espirituais da maldade, não, bispo, esse mundo está cheio de demônios, não está não? Se você olhar ao seu redor, quantas pessoas são usadas pelo diabo contra você, contra a sua vida. Você é luz, você é sal, você incomoda. Você acha que os demônios não iriam se levantar contra a sua vida? Você acha que os demônios não iriam se levantar contra a sua casa? Você acha que você incomodando, que você fazendo a vontade de Deus, não teria luta, provações e dificuldades? Olha para mim aqui. Daniel levantou uma campanha de oração e jejum, 21 dias. E quando Daniel levantou a campanha de oração e jejum, isso incomodou o inferno. E os amigos de Daniel disseram assim, amigos entre aspas, porque eram companheiros, disseram assim: a gente vai tentar parar ele, porque o inimigo possui muitas ferramentas para tentar paralisar você. E uma delas é usando pessoas para tentar atrapalhar o teu caminho. Então eles armaram contra Daniel e tentaram parar Daniel, fazendo a cabeça do rei para lançar um decreto que durante 40 dias ninguém poderia orar a outro Deus a não ser o próprio rei. Mas Daniel estava determinado e sabia muito bem quem o chamou para a grande obra. E quem o chamou para a grande obra foi Deus. Daniel foi parar na cova dos leões, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo homem de Deus, mesmo estando na presença de Deus, foi parar na cova dos leões. E você não quer passar por luta, você não quer passar por aflições. Muitas são as aflições de um justo. Muitas são as aflições de um justo. Segundo a ciência comportamental, a vida do ser humano é dividida em 5 áreas. Todo ser humano se divide a vida de um ser humano em 5 áreas. Primeiro, área espiritual. Depois, área sentimental. Depois, área financeira, saúde e família. Dentre essas 5 áreas possui as suas ramificações. O inimigo vai tentar provocar aflições, ou em uma dessas áreas, 2 dessas áreas, ou em todas as áreas da sua vida. O inimigo vai tentar provocar aflições na sua vida espiritual, para tentar paralisar a sua fé, colocar dúvidas no seu coração, colocar incertezas, saber se Deus não está mais com você, e você dizer: não estou mais ouvindo a voz de Deus. Está sim, olha Deus falando com você aí agora essa noite. Não estou mais sentindo a presença de Deus. Está sim, o inimigo está lançando dúvidas em você, incertezas em você. Ele está provocando aflições na sua vida espiritual. Mas eu tenho uma notícia para você aqui essa noite: você vai vencer as lutas, as aflições que o inimigo tem colocado diante de você. O inimigo coloca aflições na sua vida sentimental, nas suas emoções, trazendo instabilidade às suas emoções, falando a sua alma, lançando setas. Você sabia que a mente, ela mente? Pois é. O inimigo vai falar muitas vezes para você: não tem jeito. O inimigo vai falar para a tua mente: não tem solução, não tem jeito, você não vai vencer. Ele provoca aflições, trazendo enfermidades psicossomáticas, síndrome do pânico, tristeza profunda, opressão, depressão. São as aflições. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o justo passará por estas aflições. O justo enfrentará aflições. Aflições na vida espiritual, aflições na vida sentimental. O inimigo vai lutar para provocar aflições, mas eu quero dizer para você aqui essa noite: você vai vencer com a força de Deus, na unção do Espírito. Deus estará com você. Você vai vencer as aflições para a glória de Deus. E então criaram, o diácono Rogério, um evangelho triunfalista, o evangelho light. Sabe qual é o problema de tudo isso? Que quando um justo está passando por aflições na vida espiritual, aí alguém começa a dizer assim: mas não é crente?
É verdade ou mentira? Quando um justo está enfrentando aflições psicossomáticas na sua alma, nos seus sentimentos, quando um justo se dá mal em um relacionamento, quando um justo não está bem com os seus sentimentos, está triste, quem sabe atacado por opressão, depressão, alguém olha e diz assim: mas não é crente? Como pode estar depressivo? Como pode estar triste? Acham que crente não passa por aflição, mas isso não é verdade. E talvez você diga para mim: mas como é que pode? Se o crente passa por isso, o ímpio também passa. Qual é a diferença? A diferença é que o ímpio está só, mas você está com Deus, e Deus te levará ao triunfo. As dificuldades virão, mas a vitória é certa. Pelo nome do Senhor Jesus, Ele te fará vencer. Ele te fará vencer. Se você acredita, diga glória. Eu gosto de Elias, Dani. Sabe por quê? Porque Elias, na minha opinião, era um profeta muito esperto. Nabote, quando Jezabel queria tomar a vinha dele, junto com Acabe, ameaçou Nabote, e Nabote ficou lá esperando Jezabel. Mas Elias era aquele profeta esperto. Primeiro que Elias aparece no Monte Carmelo, profetiza contra Acabe. Acabe ameaça Elias e Elias desaparece, some, não fica lá esperando Acabe, né, pastor Charles? Depois Elias extermina os profetas de Baal e os profetas de Ácera. E então Jezabel ameaça Elias. Sabe o que Elias faz? Dá no pé, foge. Eita, Elias esperto, hein? Tem gente que acha que tem um peito de ferro que pode enfrentar todo mundo. Não é bem assim não, viu, irmão? Existem momentos que você precisa fugir. A Bíblia diz que o próprio Deus escondeu o profeta Elias para que Acabe não matasse ele. Tem gente que acha: não, porque eu sou crente, eu sou invencível. Não é bem assim que funciona não, irmão. Você precisa ter inteligência. Elias fugiu e se escondeu dentro de uma caverna. Ciência vai dizer que Elias estava depressivo. Como pode um justo ficar depressivo? Mas o texto que lemos essa noite vai dizer para nós que muitas são as aflições do justo. Se você está passando por problemas, enfermidades, doenças, enfermidades psicossomáticas, opressão, depressão, síndrome do pânico, tem sido atacado por tristezas profundas, não sinta-se a pior pessoa do mundo. As aflições vêm sobre você também, que é um justo. Mas eu quero dizer para você que Deus te levará ao triunfo e à vitória. O que você não pode fazer é aceitar e se conformar em saber que tem um Deus tão poderoso que pode te livrar, pode te guardar. Então levante a cabeça, porque Deus está com você e Ele te levará ao triunfo e à vitória. Você pode dar um glória a Deus aqui hoje? Falei para você que a vida do ser humano é dividida em 5 áreas. E nós falamos da vida espiritual e da vida emocional. Falaremos da vida financeira. E muitas vezes nós entramos em situações e adversidades, financeiramente falando, e aflições. O inimigo nos conduz às vezes a tomar decisões erradas. E como que o inimigo pode conduzir um justo? Ele conduz através de setas, dardos inflamados do maligno. Nem sempre uma pessoa está possessa para receber pensamentos diabólicos. Sabe quando você vai no shopping que você não pode pagar e você ouve aquela voz dizendo: compra, compra, compra? É o diabo falando. Não é não, missionário? Sabe que você já tem dentro de casa 100 sapatos, mas quando você vê aquele sapato na vitrine e você diz assim: irmã, eu preciso muito desse sapato. Precisa nada, é o diabo que está falando para você comprar. Sabe, o Varô, Labaredas, Brasa Viva, homem de Deus, está com um celular de última geração, mas está dizendo: rapaz, esse celular está ruim, eu preciso comprar outro. Aí o inimigo vem de lá e diz assim: rapaz, tu precisa de um iPhone 13. Compra o iPhone 13. Aí o inimigo vai lá e mostra para você o limite do cartão. Ó, tem uns 7 mil de limite, eu vou comprar e parcelar para 10 vezes. Não ouça a voz do diabo, ele está tentando trazer aflições sobre a tua vida financeira. Vigia, Brasa Viva.
Vigia, labaredas, porque o inimigo está tentando provocar aflições na tua vida financeira. E talvez você me diga: mas bispo Paulo, um homem de Deus, uma mulher de Deus pode entrar em aflições financeiras? A Bíblia diz, no livro de Reis, capítulo 4, que uma mulher era esposa de um homem de Deus que servia aos profetas, ao profeta Elias, e consequentemente a Eliseu. Mas ele morreu e deixou para sua esposa muitas o quê? Dívidas. Justos também possuem aflições na vida financeira. Algumas delas não são provocadas por você. Algumas são porque você é comerciante e de repente veio uma crise financeira sobre o país, ou o desemprego bateu na sua porta. E então, se você acredita em um evangelho light e que diz que você não vai passar por luta e dificuldade, então você começa a questionar a Deus e a dizer: mas Deus, eu sou teu servo, porque eu estou passando por isso. E a palavra está dizendo que o justo passará por aflições também na vida financeira. Mas o que eu tenho que fazer então, bispo? Buscar a ajuda de Deus e saber que o Senhor é poderoso. Sabe por quê? Porque Ele é dono do ouro e da prata, e Ele pode mudar a sua vida do dia para a noite. Eu me lembro de uma irmã que me contou um testemunho segunda-feira. Domingo ela estava aqui na igreja e ela disse que pegou a arca. Ela tinha uma dívida impagável e ela levantou a arca para cima e disse: Deus, eu preciso de um milagre. E ela disse que tinha 15 reais na conta, e alguém a convidou para participar de um sorteio lá entre amigos, e ela fez. E ela disse: bispo, quando foi no outro dia, a pessoa mandou uma mensagem para mim: você ganhou. Eu ganhei o dinheiro de pagar todas as minhas dívidas, para a glória de Deus. Deus faz isso. Diga glória a Deus. Diga aleluia essa noite. Eu me lembro, missionário Nélia, de um bispo amigo nosso, que eu fui com ele pregar em uma determinada cidade. Ele falou para mim assim: bispo Paulo, lá na minha cidade teve 10 pessoas, se não me engano, que ganhou na Mega Sena. E eles reuniram e disseram que ia dar o dízimo lá na igreja. E eu falei para eles que não queria. Foi que a Aline conhece, né? Aí eu fiquei dentro de mim assim: ô Jesus, por que não foi lá para a igreja? Irmãos, Deus é Deus de providência. Deus é Deus que entra em providência, e você precisa entender os sinais de Deus. Eu me lembro de um amigo meu que falou assim: bispo Paulo, eu joguei na Mega Sena, se eu ganhar a igreja aceita o dízimo. Eu falei: Levítico diz: não questione de onde vem o dízimo. Dízimo que passar pela vara do pastor será abençoado. Eu falei: pode sim, irmão, traz para a igreja e devolve do dízimo, que a gente recebe com bom grado para a glória de Deus. Quem pode dar glória a Deus aqui essa noite? Então Deus é Deus de providência e usa meios e mecanismos. Aí eu falei para a irmã assim que ganhou, né? Eu falei assim: vem cá, a senhora devolveu o dízimo? Ela falou assim: ah, bispo, eu pensei que não podia. Aí eu falei: ah, né? Eu falei: então errou. Acertou, mas errou. Porque deveria devolver o dízimo para Deus santificar e abençoar o dinheiro. Sim ou não, irmão? Amém? O justo passa por aflições na vida financeira também. Se você está passando por aflições na sua vida financeira, e eu estou falando de coisas lícitas, não de coisa ilícita, né? Deixa eu explicar você aqui. Porque você sabe que jogo do bicho no Brasil é o quê? Crime. Então você não vai participar de coisas ilegais e coisas ilícitas. Só abrir parênteses para falar algo aqui. Amém? Quem joga no jogo do bicho está em pecado. Isso é pecado diante de Deus. Sabe por quê? Porque é crime. O jogo do bicho financia crimes, ilegalidades. Isso é brecha. Só para abrir parênteses para te explicar muito bem isso aqui. Estou falando de coisas legais, de métodos legais. Por exemplo, outro dia o banco falou para mim: o senhor quer participar de um PIC? Eu falei: quero. O PIC é um sorteio que o banco faz. Você sabe o que é isso aí, né? Você vai lá todo mês, guarda um dinheirinho e o banco te faz participar de um sorteio. Aí eu falei: Senhor, se eu ganhar, esse dinheiro será bem-vindo. Coisas legais
e coisas lícitas, não coisas ilícitas. Eu preciso deixar isso aqui bem claro e bem explicado para que você venha entender, para que você não chegue na banquinha do jogo do bicho, esteja jogando e alguém perguntar: tu não é crente? Não, o bispo disse que pode jogar. Eu falei nada. Tire o meu nome de bolo. Porque tem gente que anda dizendo que eu estou dizendo as coisas sem eu falar nada. É ou não é? Outro dia a irmã falou assim: o bispo disse que podia. Eu falei: a irmã, rapaz, estava bebendo o missionário Onélio. Ó, sangue de Jesus tem poder. Aí alguém interrogou ela, falou assim: vem cá, tu não é crente? Não, o bispo disse que não tem nada não. Aí eu falei isso? Eu quero prova, gravação, me mostra quando foi que eu falei isso. Tá amarrado. Ah, mas eu chamei a irmã. Chamei. Venha cá, labareda. Me diga qual foi o dia que eu disse para a senhora beber. Ô, bispo, eu pensei que podia tomar um pouquinho. Para com isso. Não falei nada disso. Vá para lá com seu espírito de engano. Diga glória a Deus essa noite. O justo passa por aflições. Se você está passando por aflições, Deus vai te livrar e vai te dar vitória. Quem pode dar glória a Deus aqui essa noite? Falamos de 3 áreas da vida do ser humano que este pode passar por aflições. Temos também a família. Sabe, irmãos? E muitas vezes você é julgado porque a sua família está passando por aflições. É a mãe que serve a Deus, mas tem um filho que não serve. É o pai que serve a Deus, mas tem um filho que não serve. É a mulher de Deus que é casada com um homem que não serve a Deus. É o homem de Deus que às vezes é casado com uma mulher que não serve a Deus. E alguém, por falta de conhecimento na palavra de Deus, vai julgar esta pessoa e dizer: mas ela não é de Deus, por que os filhos não são? Mas ele não é de Deus, por que os filhos não são? E um dos maiores erros é a interpretação do Salmo 23. Quando alguém diz: se o Senhor é teu pastor, nada pode te faltar. Mentira. Você sabe que aquele nada no hebraico é lou, e lou significa não. Traduzindo para a nossa língua atual, então ali está dizendo: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Quem não falta é Deus, mas coisas faltam. E infelizmente, de forma muito errônea e com falta de sabedoria, possuem igrejas que fazem campanhas e dizem: se Deus é teu pastor, nada pode te faltar, levando os irmãos a acreditarem em uma mentira. O que não pode faltar e não vai faltar em nossa vida é Deus. Eu entendo que se Ele não falta na tua vida, então Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é o provedor de todas as coisas. Sinta-se a pior pessoa do mundo se você for serva e alguém dentro da sua casa não ser. Não sinta-se condenado porque você é mulher de Deus, é serva, e muitas vezes o teu marido não é. Infelizmente tem pessoas que apontam o dedo e dizem: mas você não é crente porque teu marido não é. Você não é crente porque teus filhos não é. E isso às vezes leva a pessoa à desistência. E por ser criticada, condenada e apontada, às vezes esta pessoa pensa até em fazer o quê? Desistir. Ela sente-se tão sobrecarregada por causa das cobranças que sobrevêm contra ela, que ela pensa até em parar. Mas não pare porque alguém está te criticando, condenando, te julgando. Não pare por causa disso. Olhe para o alto, porque de lá vem o teu socorro. Olhe para o alto, porque de lá vem a sua vitória. Olhe para o alto, porque de lá vem a sua bênção. Falamos de 4 áreas em que você passa por aflições, mas a 5ª área, e eu encerro, a sua saúde. E aqui entra um grande paradoxo. As pessoas acham porque são crentes, não ficam doentes. E eu ouvi alguém com muita ignorância, biblicamente falando, na época do Covid, dizendo: cadê as igrejas que não curam os doentes de coronavírus? Quem ouviu isso aí?
muitas críticas e questionamentos. Irmãos, Eliseu foi um homem usado por Deus? Quem concorda comigo? Mas você sabe de que foi que Eliseu morreu? Doente. O justo passa por aflições, irmãos. Teve uma época aí que eu estava me sentindo demais, sabe? E eu cheguei para algumas pessoas e falei assim: rapaz, eu tenho uma vitalidade de 18 anos. Foi. Eu falei: eu me sinto um menino de 18 anos. Eu corro, eu nado. Brincadeira que eu não sei nadar, viu? Eu luto artes marciais, eu faço academia, eu acordo 4 horas da manhã e vou dormir meia-noite. Eu falei isso num dia, quando foi no outro dia, veio uma gripe. Foi, pastor Charles. Rapaz, começou de manhã, eu comecei espirrando. Quando foi meio-dia, a garganta ficou meio esquentada. Quando foi de tarde, eu estava batido. Aí eu falei: vixe, eu descobri que eu não sou nada. Não tenho vitalidade de 18 anos nenhum. Nem conseguia levantar direito, gripado em cima da cama. Eu falei: ô Jesus, por que eu estou passando por isso? Aí o Senhor falou para mim: sabe por quê? Para você ver que você é fraco. Forte é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ó, missionário Onélia andando para lá e para cá, e não sei o que e tal, e não parava. Ó, Paulo. Foi lá, rapaz. Tropeçou. 7 dias. Quebrou o pé. Está vendo aí? Talvez alguém pode questionar: mas estava fazendo a obra de Deus, estava trabalhando para o Senhor. E por que aconteceu isso? Porque muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo. Quando você acredita em um evangelho de mentira, que as aflições vêm contra você, então você se questiona e fica dizendo: mas eu não sou servo de Deus, eu não sirvo a Deus, eu não estou fazendo a obra de Deus. E por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Mas quando você entende esta palavra, que muitas são as aflições do justo, então você não vai questionar, porque você sabe que o inferno vai se levantar, o demônio vai se levantar, o mundo vai se levantar contra você, mas Deus está contigo. Ele está do teu lado, te guardando, te livrando e te protegendo. Então, só que eu quero que você observe uma coisa aqui essa noite. O texto diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Aleluia. Alguém já pegou aí essa noite? Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim? Eu vou passar por aflições na minha vida espiritual, mas Deus vai me livrar. Eu vou passar por aflições na minha vida sentimental, mas Deus vai me livrar. Eu vou passar por aflições na minha vida financeira, mas Deus vai me livrar. Eu vou passar por aflições na minha família, mas Deus vai me livrar. Eu vou passar por aflições na minha saúde, mas Deus vai me livrar. Eu vou enfrentar muitas aflições, mas Deus estará comigo, me guardando, me livrando, me protegendo. A mão do Senhor estará estendida ao teu favor, guardando você, livrando você, protegendo você e abençoando a sua casa. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? Posso falar a verdade? De verdade? Deus vai te livrar, mas você vai passar. Não, bispo, eu não quero passar por aflições. Não existe. E eu gosto muito da frase do filósofo Sêneca, quando ele diz: viver é lutar. Quem não quiser lutar, não vive. Uma pessoa que está em um estado depressivo de último estágio, ela é uma morta-viva, porque ela decide parar de lutar. Quem para de lutar está morto, porque viver é lutar. Perdoe dizer para você que talvez pensava que o céu era na terra. O céu não é na terra. Enquanto você estiver aqui,
terão aflições. Hoje você vence as aflições da vida espiritual. Hoje você vence as aflições da vida sentimental. Mas amanhã podem surgir aflições na sua saúde. Amanhã podem surgir aflições na sua família. Já que eu sei que as aflições são inevitáveis, o que eu devo fazer então? Você deve estar preparado, capacitado, blindado pelo Espírito Santo para vencer as aflições da vida. E então, quando as aflições surgirem contra você, você estará com a capacidade do Espírito para vencer todas elas. Na força do leão da tribo de Judá e na unção do Espírito, você vai para cima do inimigo e vai dizer: você provocou as aflições, mas eu estou de pé para a glória de Deus. O importante não é saber sobre as aflições, mas saber que Deus livra você de todas elas. Entenda que o justo passará por aflições. As aflições são inevitáveis. Mas o que eu quero enfatizar aqui essa noite é que se você tem Deus, é de Deus e busca a Deus, você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nessa prova. Você não está sozinho nessa dificuldade. Você não está sozinho nesse deserto. Você não está sozinho nesse vale. Você não está sozinho nesse processo. Você não está só. E olha para mim aqui. Coisa que alguém pode fazer no momento das aflições é decidir andar só. E eu faço uma pergunta retórica para você aqui essa noite. Você conhece alguém que no momento das aflições decidiu andar só? Disse assim: eu estou passando por essa luta no casamento, então eu não vou mais para a igreja. Estou passando por essa luta na saúde, então eu desisto. Estou passando por essa luta na vida sentimental, então eu desisto. A pior coisa que alguém pode fazer é isso. Sabe por quê? Tem um homem na Bíblia chamado Jefté. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Saiu da sua casa humilhado. O texto deixa claro que Jefté era filho de uma prostituta. Ele foi para a terra de Tobi, terra dos criminosos. Mas ele não negou a sua fé em Deus. Olha para mim aqui que eu vou te dizer uma coisa: perca tudo, só não perca a sua fé. Combati o bom combate, mas guardei a minha fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os irmãos de Jefté foram chamá-lo para ser líder. Sabe por quê? Porque Jefté guardou a sua fé no Senhor. Se você guardar a sua fé no Senhor, a crise ou as aflições que você está enfrentando em sua vida, seja elas quais forem, será de testemunho amanhã para a glória de Deus. Olha para mim aqui. Se Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, negasse a sua fé, seria devorado pelos leões, sim ou não? Se Sadraque, Mesaque e Abednego negasse a sua fé, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, seria destruído pelo fogo, sim ou não? Se Josué negasse a sua fé, quando encarou os gigantes e viu que a terra era boa, mas que possuía muitos empecilhos, então Josué e Caleb não entrariam na terra prometida. Olha para mim aqui, se você negar a sua fé, homem de Deus e mulher de Deus, você não vai alcançar a sua vitória. Por essa palavra, bispo, é a verdade. Mas se você guardar a sua fé no Senhor, o apóstolo Paulo disse assim, ó: eu sei viver com muito, mas sei viver com pouco. Eu sei viver na paz, mas sei viver na guerra. Eu sei viver em abundância, mas sei viver em escassez. Sei viver livre, mas sei viver preso. O que eu não posso perder é a minha fé no Senhor, porque a tua fé te levará a superar todas as dificuldades que você está passando na sua vida. Gosto de Jó, sabe por quê? Porque quem tirou tudo de Jó foi o diabo. Mas o diabo não deu, Jó não deu a glória para o diabo. Jó disse assim: não dou glória para Satanás. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
já não perdeu a sua fé nas horas das aflições. Na hora das aflições, Deus manda falar com você que está aqui essa noite: não perca a sua fé na hora das aflições. Olha para mim. Quem tem Deus e guarda a sua fé na hora das aflições, ele sabe que isso vai passar, porque ele confia na palavra. E em Eclesiastes capítulo 3, a palavra diz que há tempo para todas as coisas. Já diz o louvor, né, Bruno? Essa luta vai passar, essa provação vai passar, esse mal vai passar. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de sorrir. Tem tempo de guerra, mas tem tempo de paz. Tem tempo de luta, mas tem tempo de vitória. Tem tempo de abraçar e tem tempo de afastar. Tem tempo de estar junto, mas tem tempo de separar. Há tempo determinado para todas as coisas. Confia na palavra e essa prova vai passar em nome de Jesus. Agora, você que está aqui essa noite, que tem uma fé mais ou menos, sabe como é uma fé mais ou menos? Eu vou na igreja, mas eu não fiz um compromisso com Deus ainda. Eu vou na igreja, mas eu não fiz uma aliança com Jesus. E quando a gente diz assim, quer fazer uma aliança com Cristo? Aí você fica aí, rapaz, mas tem a balada do final de semana, tem a boate para me ir. Eu não, né? Tá repreendido. Tá gravando aí para depois não fazer um corte. Sabe aquela pessoa que tem a fé mais ou menos? Vem na igreja, gosta da igreja, mas não quer ter um compromisso com Deus. Aí quando as aflições vêm, você vai confiar em quem? Me diz uma coisa aqui. Quando as aflições, porque segundo a ciência comportamental, as aflições vêm para todos. O texto enfatiza o justo, mas as aflições vêm para todo mundo. Quando o ateu passa por aflições, ele se apega a quem? E conta uma história que um avião estava para cair. E aí na hora que o avião estava caindo, ateu disse: meu Deus, me ajuda. Mas fala a verdade, na hora das aflições, o ateu se apega a quem? Porque ele só confia nele mesmo, no agora. E por mais que alguém seja forte, tem uma hora que a sua força falha e que ele desaba. Aquele que não tem um compromisso com Deus, na hora das aflições, confia em quem? Porque está em cima do muro, está meio que lá, meio que cá, pensando se vai ou se fica, coxando em dois pensamentos. E o Senhor Jesus disse em Apocalipse: os que são mornos eu vomitarei eles. Ou seja, o Senhor vomita os mornos. Então olha para mim aqui. Mas você que confia no Senhor, que guarda a sua fé, na hora das aflições, você sabe que Deus vai te livrar delas. Você sabe que a prova está grande, mas que você vai vencer. Você sabe que o inimigo está provocando aflições na sua vida espiritual, mas vai passar. Na sua vida sentimental, mas vai passar. Na sua saúde, mas vai passar. Na sua família, mas vai passar. Na sua vida financeira, mas vai passar. Porque Deus está com você e Ele vai te livrar de todas. Olha para mim aqui. Você que está aqui, que não fez uma aliança com Cristo ainda, você quer fortalecer a sua fé no Senhor? E saber que Deus vai te livrar das aflições? Fica de pé e vem aqui à frente que eu vou orar por você. Isso.